Olá, bem-vindos a esta nossa análise de um verdadeiro clássico, O Homem Mais Rico da Babilônia, do George S. Clason. Olha, o que a gente tem aqui não é só um monte de histórias antigas, tá? É, na verdade, uma aula magistral sobre princípios financeiros que, acreditem se quiser, continuam absolutamente intactos e valiosos até hoje. Nós vamos entender de vez como pegar aquela carteira que anda meio vazia e transformar numa vida de abundância, seguindo passo a passo as lições daquela que já foi a cidade mais próspera do mundo antigo. Vamos lá? Bom, para começar, a gente precisa ir direto na ferida. Por que não conseguimos acumular prata e ouro? Essa é a pergunta super dolorosa e frustrante que dois amigos da antiga Babilônia se fazem. O Bansir, que é um construtor de carruagens super habilidoso, e o Koube, um músico super talentoso. Sabe aquele cenário onde a pessoa trabalha sem parar, suando do nascer ao pôr do sol, e no fim das contas mal consegue juntar duas moedinhas no bolso? Pois é, eles representam exatamente aquele trabalhador exausto que de repente cai na real de que tem alguma coisa muito errada com essa ideia de apenas trabalhar duro. E o contraste nessa história é gritante. De um lado, a gente vê pura estagnação. O Bansir lá, assentado, derrotado, no muro de casa, é a imagem perfeita da bolsa vazia. Do outro lado, o amigo de infância deles, o Arcade, desfilando todo sorridente na sua carruagem dourada, com a riqueza literalmente fluindo. Isso joga na nossa cara o grande problema da nossa conversa de hoje. Só ralar muito para construir a melhor carruagem ou tocar a música mais linda não basta, gente. Tem um abismo gigantesco entre simplesmente trabalhar duro e entender de verdade como o dinheiro funciona. Então, isso nos leva à primeira grande etapa dessa jornada, o desejo por ouro e o segredo de Algamish. Para a gente entender como o Arcade ficou tão rico, temos que voltar um pouquinho no tempo. Antes de qualquer coisa, a pessoa precisa ter um desejo, mas um desejo profundo, genuíno e inabalável de construir riqueza. Foi só com essa vontade latejante que o jovem Arcade estava pronto para aprender com um mentor. E esse mentor foi o Algamish, um emprestador de dinheiro formidável e riquíssimo, que bateu o olho no jovem escrivão e viu que ele tinha a garra necessária para receber o grande segredo. E que segredo é esse que muda o jogo? Uma parte de tudo que se ganha pertence exclusivamente a quem ganhou. Parece simples até demais, né? Mas essa é literalmente a regra de ouro, a base inquebrável da construção de riqueza. A maioria das pessoas paga o padeiro, paga a loja de roupas, paga as contas todas, mas simplesmente esquece de pagar a si mesma. Pagar a si mesma, em primeiro lugar, é o alicerce absoluto onde qualquer fortuna tem que ser construída. E o grande pulo do gato aqui são os 10%. Não importa se a renda inicial é minúscula ou super incerta, tá? Pelo menos 1/10 de tudo, absolutamente tudo que se ganha, precisa ir direto para a bolsa e nunca mais nunca mesmo ser usado nas despesas do dia a dia. É a semente de onde a sua árvore da riqueza vai brotar. Pensa assim, se entrar em 10 moedas, você só pode usar 9 para viver. A 10ª, essa fica guardada. Fim de papo. Mas, não vai achando que a jornada dele foi pura mágica logo de cara. No primeiro ano, o Arcade cometeu um erro absurdo. Ele pegou todas as economias de um ano inteiro e deu na mão de um fabricante de tijolos para comprar joias fenícias. O resultado? Perdeu tudo. O fabricante foi enganado, comprou vidro colorido achando que era joia. Imagina a frustração. Aí no segundo ano ele até acertou no investimento, emprestou para um fabricante de escudos. Só que ele pegou todos os lucros e torrou tudo em roupas finas e festas. Ou seja, devorou os próprios lucros. Foi só lá no quarto ano que ele finalmente dominou as leis do dinheiro, entendendo de vez que o capital tem que ser protegido e os lucros têm que ser reinvestidos sem dó. Mudando um pouco o foco para o cenário do empenho como um todo, a gente esbarra numa crise daquelas. O rei Sargon termina umas obras públicas gigantescas e percebe um problema gravíssimo. O ouro da Babilônia foi parar na mão de uma minoria, enquanto o resto da população está empobrecendo a passos largos. A saída genial do rei? Criar uma espécie de aula intensiva para 100 cidadãos. E adivinha quem ele chama para dessa aula? O Arcade, que a essa altura já era o homem mais rico da cidade. A missão dele era ensinar as curas para uma bolsa vazia para essa turma, com a esperança de que eles espalhassem esse conhecimento e salvassem a economia da Babilônia inteira. O que nos leva à seção 3, controle suas despesas. Bom, a primeira lição que o Arcade ensinou para aqueles cidadãos foi exatamente a de guardar um 10º. E aí que surge aquela velha objeção que a gente escuta o tempo todo. Mas como eu vou guardar uma parte do que eu ganho se meu salário mal dá para as contas do mês? A resposta para isso está em saber separar o que são as reais despesas necessárias dos nossos desejos que, vamos combinar, são infinitos. Existe uma tendência humana que é implacável. O nosso custo de vida sempre vai aumentar até empatar com a nossa renda. Isso, claro, se a gente não controlar e orçar ativamente.
Desejos sem controle são tipo erva daninha num terreno vazio, sabe? Se der espaço, eles vão crescer e engolir cada centavo dos ganhos. E a solução na prática é muito clara. 10% do orçamento tem que ir direto para a poupança e tem que ser completamente intocável. Os outros 90%, esses sim são forçados a cobrir as verdadeiras necessidades para viver e, claro, os prazeres e desejos, mas só aqueles cuidadosamente selecionados. Fazer um orçamento bem estruturado é como acender uma lanterna dentro de uma caverna escura. Ele te mostra exatamente por onde o dinheiro está vazando e cria uma barreira de proteção naqueles 10%, garantindo que o resto do dinheiro seja gasto com um propósito real. E agora a seção 4, faça seu ouro multiplicar. Olha, ter o dinheiro guardado e controlado é fantástico, sem dúvida, mas isso é só a base. A verdadeira prosperidade não vem de ficar olhando para as moedas paradas na carteira, mas sim do que essas economias conseguem gerar sozinhas. A gente está entrando no território mágico dos juros compostos. Tem um exemplo na história sobre o investimento do filho de um fazendeiro que ilustra isso perfeitamente. Funciona assim. Quando o filho nasce, o fazendeiro empresta 10 moedinhas de prata. Quando o rapaz faz 20 anos, já tem mais de 30 moedas. Mas o salto que explode a cabeça acontece aos 50 anos. Aquelas 10 moedas lá do começo viraram nada menos que 167 moedas. É surreal! E por que isso aconteceu? Simplesmente porque os juros foram sendo somados ao valor original ao longo de 5 décadas de muita, mas muita paciência. A metáfora que o Arcade usa é sensacional. Ele diz que cada moeda de ouro que você poupa não é só um pedaço de metal. Ela vira um trabalhador incansável que passa a suar a camisa por você. E os lucros que essa moeda gera são como os filhos desse trabalhador, que também começam a gerar ainda mais renda. O grande objetivo aqui é montar uma corrente, sabe? Um rio de riqueza que não para de fluir nunca. Não importa se você está ralando de trabalhar, dormindo ou curtindo umas férias merecidas. Vamos em frente para a seção 5. Proteja seus tesouros contra a perda. Sabe o que acontece quando o seu dinheiro começa a se multiplicar? Você entra numa zona de perigo. É absolutamente crucial defender esse capital contra aquela vontade romântica e super perigosa de querer ficar rico da noite para o dia. O infortúnio adora um alvo brilhante, né? Então, os passos práticos para evitar um desastre são bem diretos. Primeiro, garanta que o seu dinheiro original vai voltar para você. Não caia em promessas de lucros malucos. Segundo, investigar a fundo a reputação de quem está pegando seu dinheiro emprestado. Veja se a pessoa realmente tem como pagar. E terceiro, só peça conselhos para quem é especialista no assunto. Lembra do tombo do Arcade no começo da vida? Pois é, nunca peça para um fabricante de tijolos avaliar joias. O dinheiro só deve ir para onde a experiência de quem lida com isso todo santo dia possa servir de escudo. Chegamos à seção 6. Garanta uma renda para o futuro. É um fato da vida. A gente sai da juventude cheia de energia e caminha inevitavelmente em direção à velhice. Por causa disso, pensar na estabilidade a longo prazo não é opcional, é vital. Fazer da sua própria casa um bom investimento é um baita de um passo. Ter o seu próprio teto no seu próprio pedaço de terra não só dá um orgulho danado, como derruba bastante o seu custo de vida no dia a dia. Fora isso, é fundamental construir investimentos prudentes que vão amadurecer ao longo de décadas. Planejar lá na frente é o que evita passar aperto na velhice e ainda garante que, se um dia a capacidade de trabalhar diminuir, a família inteira continua super protegida financeiramente. Se a gente for resumir o grande tema de todas essas lições da Babilônia, dá para colocar nesta frase: onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Não tem nada a ver com ter nascido com sorte ou ficar esperando uma oportunidade cair do céu, gente. Tem a ver com paciência, uma disciplina de ferro, planejamento muito consciente e ter o conhecimento financeiro certo na cabeça. Esses, com toda certeza, são os pilares reais que seguram uma vida inteira de prosperidade. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final muito, mas muito provocativa. Pensa bem, o dinheiro que está sendo acumulado aí, ele está trabalhando como um exército incansável a seu favor? Ou todo aquele suor do trabalho diário está servindo única e exclusivamente para pagar boletos e enriquecer as outras pessoas? O nosso grande desafio, depois de absorver todo esse conhecimento incrível, é olhar para as finanças hoje, no nosso mundo moderno, e colocar a mão na massa. Chegou a hora de parar de só repassar riqueza e começar a construí-la de um jeito inabalável, aplicando agora mesmo esses antigos segredos da Babilônia. E aí, vamos começar?